Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E terminou agora há pouco o jogo que encerrou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, empate 0-0 entre Aparecidense e Vitória, jogo que aconteceu lá no estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia, resultado aí que não foi bom para nenhuma das equipes, e nesse vídeo aqui eu vou falar por quê. Mas se você está chegando agora, gosta do conteúdo, gosta da Série C do Campeonato Brasileiro, então se inscreva aqui no canal enquanto eu ajeito aqui minha câmera. Se inscreva aqui no canal para você aí ser avisado sempre que um conteúdo novo sobre a Série C for ao ar. Mas vamos lá, vamos falar então sobre essa partida, né? Essa partida movimentada, sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi uma partida morna, mas no segundo tempo o jogo ficou bem interessante. O Aparecidense, que buscava sua primeira vitória jogando em casa, né? Aparecidense que só tem uma vitória no campeonato, que foi na estreia 2-0 sobre o Ipiranga lá em Erechim, e desde então o time colecionou duas derrotas, né? Uma para o Mirassol em casa e outra para o Manaus, e vinha aí de um empate fora de casa contra o Campinense. A equipe entrou em campo na 16ª colocação, com 4 pontos, última equipe fora da zona do rebaixamento. O Vitória que na rodada passada conquistou aí o seu primeiro triunfo, né? Venceu o Manaus por 1-0 após 3 derrotas consecutivas. O Leão entrou na rodada na zona de rebaixamento, entrou em campo na zona de rebaixamento, ele acabou caindo para a zona de rebaixamento no decorrer da rodada por conta da vitória do Brasil de Pelotas, e o time precisava vencer para terminar a rodada fora do Z4, coisa que não aconteceu. Então o Vitória, mais uma vez aí, apesar de ter arrancado um ponto fora de casa, o Vitória ainda segue ali entre os 4 últimos colocados. Aí você pode analisar esse resultado sob pontos de vista distintos. Se a intenção do Vitória, e eu acredito que seja essa, é brigar por uma das 8 vagas, o resultado aí pode ser considerado um tropeço, porque ele deixa 2 pontos pelo caminho e vê a galera que está lá no G8 distanciado. Agora, se a briga do Vitória, o que eu já acho muito prematuro pensar nisso, é contra o rebaixamento, foi aí um pontinho salvo fora de casa, né? Mas, né, no meu entender, foi um resultado ruim para o Vitória, porque o Vitória, né, não é time aí para pensar em brigar contra o rebaixamento numa Série C, né? A intenção do Vitória é entrar para brigar pelo acesso. Já a Aparecidense pelo menos conseguiu terminar mais uma rodada fora da zona do rebaixamento. Se o time perdesse, ele entraria na zona de rebaixamento no lugar do Vitória e acabou aí ficando mais uma rodada fora da zona da degola, mas tem que abrir o olho porque já foram aí 2 jogos em casa, né? E como é que foi a partida? A partida no primeiro tempo foi uma partida que foi um pouco movimentada, né? Teve alguns lances interessantes, mas o jogo ficou bom mesmo a partir da segunda etapa, quando os técnicos resolveram mexer nas equipes. Eu destaco aqui algumas mudanças. Pelo lado da Aparecidense, o time melhorou quando entrou o Renato e o Cardoso, né? Inclusive o Cardoso, foi o Renato, logo em uma das primeiras, foi o Cardoso mesmo, logo nas primeiras bolas que sobrou para ele acabou ali perdendo o gol cara a cara, né? Era uma bola ali que ele, se ele batesse mais para o meio, ele poderia ter feito o gol. E pelos lados do Vitória, o técnico, o Fabiano Gonçalves, ele já trocou no intervalo. Saiu o Jefferson, né, que pouco apareceu no primeiro tempo. Entrou o Roberto ali pelo lado esquerdo, aliás, pelo lado direito, ali do ataque do Vitória. E aí o Roberto ali deu, né, deixou o time um pouco mais agudo, descendo um pouco mais para as laterais. Do lado esquerdo, destaca o Alisson, o garoto Alisson, que fez uma boa jogada ali no começo do segundo tempo, descendo em velocidade pela esquerda, rolando a bola para o meio da área. E o Trellis, né? O Trellis que aí acabou desperdiçando uma boa oportunidade para o Vitória, né? Talvez a melhor chance do Vitória no segundo tempo, além de um chute do Luigi que entrou no lugar do Alisson e obrigou o goleiro da Aparecidense, o Pedro Henrique, a fazer aí uma grande defesa, né? Então, no segundo tempo, o Vitória teve mais oportunidades, ficou mais perto de sair de campo com os 3 pontos, porém, o goleiro Pedro Henrique, bom goleiro aí da Aparecidense, acabou dando conta do recado e salvando aí a equipe da casa de sair de campo com a derrota, né? Do outro lado, o Lucas Arcanjo pouco trabalhou, né? E destaca aí um ponto positivo aqui pela segunda partida consecutiva, o Vitória aí termina sem sofrer gols numa partida, né? Termina aí com a sua defesa invicta, e isso aí já, né, é uma melhora aí do time que vinha jogando antes. Próximo jogo das equipes, vamos lá. Pegar aqui a tabela, vou mostrar aqui primeiro como é que está a classificação.
como é que ficou a classificação das equipes, depois eu passo os próximos jogos. Bom, como vocês podem ver aí, a Aparecidense até ganhou uma posição hoje, ganhou uma posição do São José, aparece na 15ª colocação com 5 pontos, uma vitória e 0 gol de saldo, né? A Aparecidense é um time também que sofre poucos gols. Já o Vitória, aliás, a Aparecidense aí é um dos times que tem a melhor defesa do campeonato, né? Tá ali numa situação difícil, é que o ataque não colabora também, né? O ataque nos últimos 4 jogos marcou apenas 1 gol, mas a defesa pelo menos tem dado conta do recado, né? Sofreu apenas 3 golzinhos. Deixa eu ver se tem uma defesa melhor do que eles. Ó, o Campinense sofreu 3, né? É o 10º colocado. Deixa eu ver qual mais aqui. A do Floresta, né? Floresta que estava invicto até ontem, mas sofreu 2 gols. Então, e o Mirassol também sofreu 2 gols. Então, a Aparecidense aí tem uma defesa interessante aí, sofrendo apenas 3 gols no campeonato. Confiança que está lá na zona de rebaixamento sofreu 4 gols. O problema dessas equipes é que o ataque não ajuda. Mas próximos compromissos dessas equipes. A Aparecidense volta a jogar domingo fora de casa, às 11 da manhã, lá no Orlando Scarpelli. Vai pegar o Figueirense, né? Adversário que está próximo ali. O Figueirense é o 13º colocado com 6 pontos. E o Vitória só joga na quarta-feira, dia 18, no Barradão, contra o Botafogo da Paraíba. E por que esse jogo vai ser na quarta-feira? Porque nos próximos 2 finais de semana, Botafogo e Campinense estarão aí disputando a final do Campeonato Paraibano, né? Então, inclusive, o Campeonato Paraibano foi o que demorou mais para começar, né? Dentre os principais estaduais. E agora as equipes aí na reta final do estadual têm que se dividir entre a decisão do título e também rodadas importantes aí do Campeonato Brasileiro da Série C. Sorte das equipes que há na Série C, o calendário, né, é um pouco mais leve, né? São só uma partida por semana, então deu para encaixar esses jogos no meio da semana. Se fosse uma Série B, aí seria muito mais complicado achar um espacinho ali no calendário para conseguir fazer esses jogos das finais do Campeonato Paraibano. Então, passar aqui, antes de encerrar o vídeo, a classificação, como é que ficou após a 6ª rodada, para a gente, então, poder encerrar o vídeo. Vamos lá. A classificação ficou assim, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo mais cedo aí, mostrando quem se deu bem e quem se deu mal. E o Mirassol foi um dos que se deu bem nessa rodada, né? Se isolou na liderança, 13 pontos ganhos. A segunda colocação é do ABC, o ABC aí tem 10 pontos e 3 gols de saldo, o Floresta tem 10 pontos e 1 gol de saldo. O Ferroviário é o 4º colocado com 9 pontos. O Ferroviário aí foi um dos times que mais ganhou posição nessa rodada, ganhou 6 posições. O Botafogo da Paraíba também subiu bastante, né? Voltou para o G8, é o 5º colocado com 9. O Paysandu ganhou 5 posições aí nessa rodada, é o 6º colocado também com 9 pontos. O Ipiranga ganhou 7 posições. 8º colocado com 5 pontos. Aliás, 7º colocado com 8 pontos. O Manaus, que ficou na dele, né? Ficou na 8ª colocação que já estava. 8 pontos em 5 jogos. Volta Redonda foi um dos times que mais perdeu posição na rodada. Ficou na 9ª colocação com 7. O Campinense perdeu 4 posições. 10ª colocação com 7 pontos. Aliás, esse grupo dos 7 pontos não quer se desmanchar, hein? O Botafogo de Ribeirão Preto foi o time que mais despencou na tabela. 12º colocado com 7 pontos. Aquela goleada que ele sofreu do Paysandu foi doída, porque além da derrota, o time perdeu saldo de gols, né? A equipe ficou com menos 1 de saldo e aparece agora na 12ª colocação com 7 pontos. Figueirense, 13º com 6. 14º, Brasil de Pelotas, foi um dos que se deu bem na rodada. Saiu da zona de rebaixamento e ganhou 4 posições. A Aparecidense termina a rodada onde começou, na 15ª colocação com 5 pontos. O São José perdeu 4 posições, é o 16º colocado com 5 pontos também. E aí começa a zona do rebaixamento. Vitória voltou para o Z4, tem 4 pontos. O Altos tem 3, o Confiança tem 2. E o Atlético Cearense, que pontuou pela primeira vez na rodada, tem apenas 1 pontinho. Então essa é a classificação final do Campeonato Brasileiro da Série C, após a realização da sua 5ª rodada. E agora eu quero saber de vocês que acompanham esse jogo dessa segunda-feira, né? O que vocês acharam do jogo? Vocês concordam comigo? Foi um resultado ruim para as suas equipes? Ou vocês pensam diferente, têm um outro ponto de vista a respeito aí desse empate sem gols, né? Aliás, é o único empate sem gols da rodada. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!